Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Ultimamente eu estou tendo muitas experiências em relação às plantas. Eu nunca fui muito boa para cuidar de plantas. Ou eu rego demais, ou senão eu deixo de regar. E as minhas plantas, elas morrem muito facilmente. A minha mãe sempre teve as mãos muito boas para cuidar de plantas. Tem pessoas que têm esse talento natural, né, de cuidar das plantas, e as plantas nem precisam de muito cuidado, mas elas desenvolvem, elas estão lá bonitas. E a minha avó de parte de mãe, a minha avó materna, também ela sempre teve muitas plantas, né? Às vezes eu chegava na chácara dela e eu via muitas plantas e samambaias penduradas. Existia uma planta naquela época que chamava a planta de Jorge Tadeu, lembra de uma novela que quem comia da flor, as mulheradas lá ficavam desesperadas pelo Jorge Tadeu? Acho que era isso, já não me lembro, eu era criança, né? Mas lembro dessa febre, dessa planta que houve naquele tempo. E eu chegava na chácara da minha avó e eu admirava aquela flor, né? E a minha avó, tudo que ela colocava à mão, né, porque ela sempre granjeou, sempre plantou, os meus tios sempre foram da lavoura, e ela tinha esse talento nato com ela, né? Então a minha mãe, acredito que aprendeu ao ver a minha avó fazendo, plantando, cuidando, a minha mãe se orientou através disso. Então tudo que a minha mãe também planta, nasce, fica bonito. E eu nunca tive muita paciência, porque cuidar de uma planta, você tem que ter paciência, você tem que respeitar o momento da rega, você tem que respeitar o momento que tem que ter ali um solzinho, né? Até mesmo por causa da fotossíntese da planta. Então você tem que respeitar esse momento. Só que Deus tem me ensinado através das plantas. Eu tive um cliente que eu vendi um imóvel dele, e na casa dele tinha muitas plantas, mas plantas assim, vasos enormes, com plantas muito bonitas, plantas de muitos anos que ficavam no exterior, ficava na varanda da casa dele. E as pessoas que compraram essa casa não queriam essas plantas porque queriam fazer do gosto deles e tal. E ele me deu essas plantas, o proprietário que vendeu falou, olha, pode levar se você quiser. E algumas eu coloquei aqui na minha agência imobiliária, em alguns ambientes, outras levei para minha casa. Só que eu percebi que havia umas plantas que elas não gostavam de ficar mais assim no escuro. Por exemplo, tem lugares aqui, né, no meu escritório que não tem muita luz. E tem uma planta que é um vaso muito grande e essa planta ela é muito bonita, a folha dela é muito grande. Só que eu coloquei ela perto ali do banheiro. E lá não tem uma janela que vem com aquela luz natural, né? A luz do dia. E eu percebi que as folhas começaram a ficar amareladas. E eu pensei comigo, essa planta ela não está gostando de ficar aqui, por isso que ela está ficando assim. Comecei a observar a planta, uma folha começou a ficar amarela, depois passou para outra folha, e essas folhas começaram a cair. E eu, definitivamente, a planta não está gostando desse local. O que eu peguei? Peguei aquele vaso, né, de planta, coloquei dentro do meu carro e levei para minha casa. Lá na minha casa, normalmente as salas e todas as partes são viradas para o sul, né, onde que tem muita exposição solar. E uma parte lá tem muitos vidros, né, portas de vidros. Eu coloquei essa planta encostada numa parede, porque tem uma parede toda de pedra, em pedra, que é muito usual aqui em Portugal, e peguei esse vaso de planta e coloquei encostado a esta parede, voltada para a porta, para o vidro, né? E lá o sol dá no tempo certo, de manhã, e no fim da tarde o sol já começa a amenizar. Então de manhã o sol é mais forte. Em uma semana, aqui ela só estava, quando eu a trouxe, ela estava com umas 8, 9 folhas. São folhas assim grandes, até esqueci, desculpa, eu cortei aqui a mão. Ontem eu tive um acidente e cortei a mão. Então, são folhas grandes.
E eram folhas de 8, 9 folhas quando eu a trouxe lá do meu cliente. Quando ela ficou aqui na imobiliária, quando eu levei para casa, ela foi com 2 folhas e ainda umas folhinhas bem feias, para você ver como é que o lugar faz a diferença. Deus vai falar com você nesse dia, amém? Não saia desse vídeo, Deus vai falar com você. Eu analisei uma semana que aquela planta foi levada para minha casa. Ela começou a dar os seus brotinhos e começou a sair as folhas. E saía folhas. Eu vou ter que colocar aqui, as fotos aqui da planta, tá? Depois eu coloco aqui, mas aqui assim, aqui vai ficar aqui a foto para você ver. Todo dia nascia uma folha. Ao cabo de mais ou menos 2 semanas, ela estava toda cheia. E eu até falei pro meu menino assim, Benjamin, olha como é que essa planta tá bonita. E ele, é mesmo, mamãe? Quando ela veio, ela estava tão feinha, tão murchinha. E eu falei, sabe por quê, meu filho? É o lugar. Porque quando nós estamos no lugar certo, a gente floresce. Quando a gente não está no lugar certo, o que vai acontecer? Você pode até aguentar. E ela tentou aguentar ali. Eu vi a resistência dela. Aí o que acontece? Ela deu o sinal que não estava bem. E nós somos assim também, sabia? Nós damos o sinal que não está bem. O nosso corpo vai reagir quando você está se alimentando mal, quando você não faz exercício, você passa o tempo sentado, uma vida sedentária, o seu corpo vai anunciar que algo não está bem. A planta foi exatamente igual. Ela começou a anunciar que não estava bem. Escute uma coisa. Ela esteve na minha casa, ela está lá, eu deixei lá, não trouxe mais aqui para a agência, para a loja, porque eu sei que ela não vai resistir em qualquer lugar. Ainda tentei mudar ela, coloquei ela mais lá no fundo, também não aceitou. E eu falei assim, não, ela não gosta desse ambiente. E o Espírito Santo hoje ministrava isso no meu coração. Já há muitos dias que o Espírito Santo tem falado comigo através das plantas, porque Deus fala através da natureza. Eu vou virar aqui para você ver. Tá vendo essa planta aqui? Deixa eu só tirar aqui a minha bolsa. Tá vendo essa planta aqui, não tá? Tem aqui as garrafas de água. Tá vendo essa planta aqui, certo? Essa planta aqui, quando eu deixei ela mais ali ao fundo, as folhas dela começaram a morrer também. Por quê? Porque tem preferência de luz. Ela não gosta de ficar nos lugares escuros, entende? Não é uma luz direta, ela não gosta de luz direta. Pode ver que tem aqui a janela, né, a porta de vidro, ela gosta dessa luz indireta, mas ela gosta de luz. Você tá vendo como ela tá bonita? Tá vendo como ela tá bonita, não tá? E ela estava totalmente amarela as folhas. Escute uma coisa que o Espírito Santo vai falar para você. Existem plantas que elas precisam de áreas abertas e ensolaradas. Elas precisam de bastante sol. Existem plantas assim. Deixa eu ajeitar aqui. Para ela realizar a fotossíntese certa, de uma forma eficiente, ela vai precisar de sol. Ela vai precisar de bastante sol. Mas aí, eu estava vendo que existem outras plantas que elas se desenvolveram em florestas. Essas florestas muito densas, essas florestas que têm pouca luz, se você já andou em alguma floresta, você vai perceber que existe aqueles locais sombreados. Elas recebem menos luz indireta, mas sobrevivem, estão bonitas, têm vida, estão verdes, certo? Porque elas estão num ambiente que é confortável para elas, né? Que é um ambiente que elas se adaptaram bem. E hoje de manhã, eu estava aqui sentada e o Espírito Santo falou assim comigo, filha, eu vou te dar uma palavra, porque tem vidas aqui que vão entender o que eu quero que elas entendam, para que elas tenham vida, para que elas
saiam desse momento de sequidão, porque tem pessoas aqui que nem folhas tem mais, só tem aqueles raminhos secos, só tem aqueles raminhos secos. Ontem eu comprei um vasinho de planta, de flores brancas para plantar aqui no vaso aqui de frente à minha loja, e eu estava com preguiça, não era preguiça, eu estava sem tempo ontem, e peguei e juntei ela ali na entrada da outra porta, e deixei, falei, amanhã eu planto. Quando eu cheguei aqui, ela já estava toda murcha. Por quê? Porque ela precisava ser regada, plantada, molhada. E eu deixei ela sem molhar. O que eu fiz? Cheguei aqui, a primeira coisa. Peguei lá o vaso de plantas. Já tinha outra plantada, plantei junto, porque o vaso é muito grande. E plantei. Molhei e pus lá do lado de fora, porque ela é do exterior. Plantas que se adaptam ao exterior. Olha, existem plantas que se adaptam ao interior e existem plantas que se adaptam ao exterior. Passado uma hora, quando lá fui, as flores já começam, elas estavam murchinhas, já começam a ganhar vida. E o Espírito Santo ministrou assim no meu coração e falou comigo, filha, tem pessoas que acham que elas estão no lugar certo e elas não têm visto vida, não conseguem ver frutos, porque nesse lugar que elas estão, elas não vão frutificar, elas não têm força ali. Mesmo que elas tentem, elas não conseguem. E eu estava lendo a palavra e o Espírito falou, Senhor, me dá uma palavra que eu possa falar com os seus filhos que se baseie aqui nessa situação das plantas. E o Espírito Santo me deu duas, que foi no Salmos 1 e em Jeremias 17. E eu entendi uma coisa, quando a gente não está no lugar que Deus quer que nós estejamos, você no momento, no início, até parece que vai sobreviver, vai vir o verde, não é? Vai ter vida. Mas com o passar do tempo, parece que você vai ficando doente, as suas folhas vão ficando amarelas, você vai perdendo o vigor, a força, o brilho. E o que acontece? Se você não sair daí, você morre. Eu perdi uma planta, por isso que eu falo, Deus tem mostrado muito através das plantas. Eu ganhei uma planta muito bonita da minha sogra. E esta planta era linda. Coloquei aqui ela também. Eu adoro plantas. Eu gosto muito de verde. Tudo que é natureza é comigo. Eu comprei um vaso bonito, coloquei a planta, só que eu não sabia uma coisa. Eu não fui buscar informação que eu não precisava regar a planta tantas vezes. Eu regava às vezes, muitas vezes, e 2 vezes por semana, e aquela planta às vezes só podia regar vamos dizer, de 15 em 15 dias. A planta foi ficando amarelada e morreu. Eu perdi a planta. Não, morreu. Até a raiz ficou seca, nem a raiz eu consegui salvar. Cortei, tentei, levei para casa, tentei tratar dela, foi pro lixo, ela morreu. E tem pessoas aqui que você está temando tanto, que você fala assim, não, mas ela vai conseguir, né? Eu vou conseguir, vou aguentar mais um tempo. E esse tempo que você está aguentando, ele está te matando. Esse tempo que você está suportando, porque você acha que é o lugar certo, você não parou para pensar que você já não tem frutos? Né? Que tem árvores que são frutíferas. Eu estou falando de plantas ornamentais. Eu não estou falando de plantas que têm frutos frutíferas. Não estou falando disso. Mas você está entendendo o conceito aqui da mensagem. Tem estações que nascem muitos frutos e tem estações que não. Dependendo do clima, se estiver muito seco, não é? Lá em casa eu tenho muitas laranjeiras, mexeriqueiras, pereiras, tenho pés de maçãs, de figos, eu tenho muita coisa lá em casa plantada. E eu observo que tem anos que elas estão lindas, nascem muitos frutos, mas tem anos que não. Esse ano as pereiras na minha casa estão carregadas de frutos, carregadinhas de frutos. Sabe por quê? Porque o ano foi bom para elas. Ou seja, quando as coisas,
o ano é bom, quando o tempo é bom, dá fruto, não dá? Por quê? Porque estou sendo favorecida, as coisas estão correndo bem. Mas quando o tempo não é propício, quando as coisas não estão correndo bem, é muito difícil você lutar contra a maré. É muito difícil você lutar para conseguir. E o Espírito Santo ministrava no meu coração, filha, quando a pessoa ela está no lugar que eu não quero mais que ela esteja, às vezes Deus até permite você estar ali um tempinho para você aprender alguma coisa. Aí ele fala com você, olha, você já aprendeu, você já se desenvolveu, você já cresceu, mas agora é hora de você sair daí. Só que como eu estou confortável, mesmo sabendo que as minhas folhas estão ficando secas, eu vou me mantendo. Quando eu dou conta, eu já não tenho nenhuma folha, já não tenho brilho, a minha saúde já não é igual, a minha autoestima completamente baixa, a minha força já, o meu vigor já não era como antes. Por quê? Porque a teimosia do meu coração de pensar, né, que sabe todas as coisas e não sabe de nada, deixa eu assim, à mercê. Sabe? É aquela pessoa que fica sem saber o que fazer. Eu sei que eu estou falando com vidas aqui, que é assim, que não sabe o que fazer. Por quê? Porque pela teimosia do coração. Deus dá uma ordem para você e você não quer ouvir. Estava ouvindo um testemunho aqui de um senhor no Instagram, que ele contando que quando ele era pequeno, eles eram 5 irmãos, eles moravam, se não me engano, em Minas, uma família muito, muito pobre, todas as crianças pequenas, e a mãe, um dia, né, foi tirar uma siesta à tarde, foi dormir um soninho, às 3 horas da tarde, e ela disse que o Senhor, um anjo, visitou em sonho e disse para ela que era para sair daquela terra, que Deus tinha uma terra para ela em Rondônia. O que acontece? Ela acordou ali, né, sabendo que Deus havia visitado. E ela até comentou com o marido ficou assim, em Rondônia, o que nós vamos fazer em Rondônia? Eles lá foram, obedeceram a voz do Senhor. Lá eles passaram 2 anos, eles estavam dando terras naquele lugar, naquela cidade. E eles foram premiados, eles ganharam mais de 40 hectares de terras. E um dos filhos que hoje está contando, diz que depois nasceu o 6º, né? Que a mãe teve 6 filhos, um nasceu em Rondônia. E ele estava dizendo, e ele que estava contando, e ele estava mostrando as terras que ele herdou, 6 hectares do pai. E ele estava dizendo o quê? Que se não fosse pela obediência, eles estariam lá em Minas, se não me engano é Minas, estariam lá em Minas na pobreza. Sem terra, sem nada. Por que eles frutificaram? Aí muitas pessoas falam para ele assim, mas você já nasceu com herança. Nasceu com herança porque a mãe obedeceu a voz de Deus. E foi lá e fez o que Deus havia mandado. Entende isso que o Espírito Santo está falando? Se você for obediente, você vai prosperar. E se Deus falar assim, olha, vou te dar um exemplo. Todo mundo sonha ir para os Estados Unidos, né? País de primeiro mundo, né? Você olha aquelas casas, oportunidade de trabalho. Mas se Deus não quiser que você esteja nos Estados Unidos, como é que vai ser? Você acha que você vai prosperar lá? Numa terra que Deus não quer que você esteja? Não vai. Mas todo mundo prospera, mas você não vai. Por quê? Porque você está plantado, você pode ser a planta que gosta de estar em lugares abertos e ensolarados, mas você também pode ser aquela planta que se desenvolve em uma floresta densa. Você parou para pensar nisso? Não? Então começa a pensar nisso. Por exemplo, eu sempre quis ir para os Estados Unidos, eu nunca queria, o meu primeiro país, sempre pensava, porque eu tinha tios nos Estados Unidos, e eu sempre pensava assim, meu primeiro país, se eu sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas não, eu fui para um país que eu nunca imaginei na minha cabeça pisar, que foi a Irlanda. E Deus me prosperou lá. Depois eu vim para Portugal, né? Deus permitiu também o tempo aqui das folhas secarem. Mas aí chegou um momento e Deus falou, não, você está ficando muito seca, sem frutos, está perdendo a vitalidade, já passou o tempo, agora você vai para a Suíça. Fui para a Suíça e lá Deus me prosperou e as minhas folhas cresceram, aumentaram e tinha muitos frutos. O que eu quero falar para você nesse dia que está aí? Você já parou para pensar que Deus tem falado com você há muito tempo sobre os lugares que você está, sobre no meio das pessoas que você está, e você não tem dado conta disso? O que Salmos primeiro fala assim? Bem-aventurado, olha, bem-aventurado
O homem que não anda no conselho dos ímpios. Já parou para pensar que a gente muitas das vezes tem mais se aconselhado com pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o princípio de Deus no coração, e a gente tem mais confiado nesses conselhos do que na própria palavra de Deus? Quantas pessoas elas estão errando o caminho porque elas expõem demais aquilo que não deveriam expor, falam que não deveriam falar. Eu sempre falo, vai buscar o Senhor em oração, em jejum, em entrega. Ele não vai deixar, ele não vai ficar sem falar com você. Aí fala assim, que nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não vai ser bem-sucedido se você fizer tudo isso que Salmos 1 está falando. Primeiro, ouvir conselho de ímpio, se deter no caminho dos pecadores, ter prazer em pecar e saber que está errando, mas está errando de propósito, e se assentar na roda dos escarnecedores. Se tem uma coisa que não tem a presença de Deus, é você se assentar em roda de escarnecedores. Até mesmo no meio da sua família. Às vezes você se assenta no meio dos teus entes queridos, é falando mal da vida dos outros, né? Fofocando a vida dos outros, é julgando fulano, é julgando ciclano, é já dando a sentença sobre o outro, é inveja, é intriga. Você está se assentando em roda de pessoas que se escarnecem, pessoas que não têm princípio bíblico. E você já parou para pensar que você está se afundando porque você não está sendo bem-aventurado, porque você está fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus? Gente, vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter que dar um basta. E até mesmo com os mais próximos, que eu sei que não é fácil. Mas vai chegar um momento que você vai ter que dar um basta, entendeu? Mas em qual sentido dar um basta? Cortar laços. Tem pessoas que você não pode estar juntas. São pessoas que gostam de pecar e quer fazer você pecar. São pessoas que escarnecem e quer fazer você escarnecer. São pessoas que estão sempre envolvidas com coisas erradas e acham isso normal. E se você falar que não é normal, elas riem de você. Deus não está nisso. Aí a palavra diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Antes o seu prazer tem que estar em consultar a Deus. O seu prazer tem que estar em buscar a Deus. O dia que você parar para pensar nisso, você vai entender que a sua vida vai mudar. Eu vejo muita gente hoje dependente de seres humanos. Dependem. E eu estava lendo aqui no livro de Jeremias 17, que fala assim: maldito o homem que confia no homem, 17:5. Maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será, olha aí, em relação às plantas, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quantas pessoas estão passando por isso? Por quê? Porque confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o coração do Senhor, e o deserto está aí, a pessoa está achando que está bombando, né? Ou está pensando assim: mas está mal, mas você não tem os olhos espirituais para entender que você se apartou de Deus e está confiando em quem não devia. Mas aí o Senhor fala assim: mas bendito o homem, bendito, abençoado, próspero, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí começa de novo da planta, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estendem as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que é o calor aqui? Significa as lutas, as dificuldades. Por quê? Porque as minhas raízes, elas estão voltadas para esse rio. Quem é esse rio? É o Senhor. E quem são as raízes? A sua confiança. Quem é a árvore? É você. Então você tem a sua confiança no Senhor, que está ali sempre com você. Que mesmo quando vier o calor e o calor, né, se ficar muito tempo no calor é irritante, é cansativo, é desgastante, né, e às vezes até faz mal para a saúde, muitas das vezes a gente até passa mal com o calor, mas aqui está dizendo: mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Sabe uma coisa? A gente tem que entender que a voz de Deus é a principal na nossa vida. Se Deus está te dando uma ordem, vou dar um exemplo, o seu cônjuge está dizendo assim, não vou fazer, não quero. É claro que a Bíblia fala que a gente tem que ser submissa, não atrasado no sentido de fazer tudo e tudo e tudo. Não é assim. A gente tem que ser submisso, respeitar, mas tem um momento que a gente também tem que ter um basta, tem que ter uma palavra firme, porque você tem que ter também o respeito do seu cônjuge. Aí você sabe que Deus está te orientando, está falando com você, faça isso. Mas como há sempre alguém que se levanta, né, e os próximos é o que vão se levantar contra, principalmente quando a pessoa não tem o mesmo discernimento que você, espiritual, e você fica estagnado por causa dessa pessoa. Só que chega um momento que você fala assim, não, basta. Deus está mandando eu fazer isso. Deus está pedindo para eu fazer isso. Eu escuto muito a bispa Cleo Rossafa, e ela sempre fala que no início do ministério dela, o marido foi contra o ministério dela. Né? Toda a gente da família dela foi contra, mas ela não, basta. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Deus está mandando e Ele vai me garantir. Ele vai te garantir que até essa pessoa que é contra, ela vai ficar a favor. Até essa pessoa que fala mal de você, ela vai pronunciar e vai falar coisas bem. Por quê? Porque quando eu coloco Deus à frente de tudo, Ele me garante do resto. Ele vai te garantir do resto. Aí a palavra diz assim, Ele é como, Salmos 1:3, Ele é como árvore, é você, plantada junto às correntes de águas, o Senhor, que no devido tempo, porque há um tempo determinado para tudo, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha. Você está vendo que você está murchando? Tem gente aqui que não tem força mais para nada, para fazer nada, para sonhar nada. Porque você está sendo tão incoerente com o que Deus está falando com você, que você está sentindo no seu corpo. Ai, mas o que eu vou fazer? Fulano vai ser contra. E que seja contra. Porque eu já também enfrentei muitas coisas contras. E graças a Deus, Deus me deu vitória e calou a boca de muitos que eram contra. E cuja folhagem não murcha. E tudo, isso é fundamental. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que não está sendo bem sucedido? Por que não está crescendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está bem. E eu anotei aqui uns sinais, uns pontos aqui importantes que servem para mim e vai servir para você. Quando a gente não está aqui, sabe? Debaixo da vontade de Deus. Aí eu anotei aqui, sinais de que alguém está fazendo escolhas que não fazem bem. E essas pessoas, elas sentem, como as plantas quando estão nos lugares errados, elas sentem, nós também sentimos. Constantemente esgotadas e sem energia. Eu sei o que é isso, viu? Quando eu estava no lugar errado, na posição errada, eu me sentia constantemente esgotada. Mesmo esgotada. Sabe que às vezes você está esgotado do trabalho, você trabalha muito, né? É normal. Somos carne, sentimos. Mas é constantemente você estar esgotada. Sem energia para nada. Você está me ouvindo? Você está ouvindo o que Deus está te ensinando hoje? Para um pouco. Se precisa, eu vou. Pegas aqui uma caneta e pegas aqui um caderno. Escreve o que você não tem energia para fazer. Eu não tenho energia para cuidar da casa, eu não tenho energia para o marido, eu não tenho energia para os filhos, eu não tenho energia para trabalhar. Então não está normal. Não está. Porque quando Deus permite a gente viver no deserto, vou colocar o certo. Quando Deus permite você crescer numa floresta densa, sombreada, mas você está crescendo. Quando Ele te permite você crescer num lugar aberto, ensolarado, você está crescendo. Quando Deus permite você ficar num lugar sombrio, você está crescendo, porque Deus está com você. Quando Deus permite você estar no deserto, Ele está com você. Aí, mas você tem energia.
para lutar, entendeu? Você tem energia para buscar. Agora, você está constantemente esgotada, sem energia. Tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que você está fazendo que você não está com as suas raízes voltadas ao Senhor. Porque mesmo quando o sol está queimando em cima da minha cabeça, as minhas folhas continuam verdes. É a palavra de Deus, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu li aqui para você, olha. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, a dificuldade, o problema. Mas a sua folha fica verde. Então você vai parar hoje e pensar, não, o que eu estou fazendo de errado? Aonde Deus pediu para eu ir que eu ainda não fui? O que Deus pediu para eu fazer que ainda eu não fiz? Aí fala assim, ambientes que a deixa desconfortável ou que vão contra os seus valores. Preste atenção. Tem lugares que você está desconfortável, mas você quer se manter nesse lugar. E Deus já falou, sai. Quantas vezes já me aconteceu isso? Desconfortável. E depois, vai contra os seus valores. Você é um cristão, né? Servo de Deus, busca a Deus. E a pessoa, tudo que você crê, a pessoa não crê. Tudo que você fala, a pessoa ri de você. Vai contra os seus valores, seus princípios, seus valores. E você está temendo de ficar no lugar onde você está desconfortável para quê? Ontem eu preguei sobre Paulo. Paulo começou a pregar a palavra e eles lá ironizando, debochando de Paulo, rejeitando Paulo. E Paulo falou assim, olha, o vosso sangue seja sobre vocês mesmo. Eu estou limpo. Então, não adianta você insistir em lugares que você está desconfortável e que vão contra os seus valores. Entende? Às vezes você está num ambiente que você sabe que isso está te fazendo mal, mas você está insistindo em ficar neste lugar. Levanta-te. Deus vai te dar uma nova direção. E se precisa sair, saia sem medo, porque Deus não te deixará envergonhado. Escolhas, eu escrevi aqui, estou escrevendo mais 3 aqui para você. Escolhas que trazem mais frustrações que paz. Você fez uma escolha na sua vida, mas você está sendo mais frustrado do que tendo paz no coração. Deus não está no negócio. Não está. Eu sempre falo, eu quando abri aqui, não foi fácil. Não é fácil até hoje, mas tenho paz porque eu sei que Deus cuida de mim. Mas quando você abre um lugar que você só tem frustração, você não dorme direito, você não come direito, você não tem paz, sai disso. Entendeu? Pode sair disso, que Deus não está aí. Eu lembro de uma pastora que ela falou assim, que ela abriu uma padaria, mas ela não tinha paz, ela sempre preocupações e tal. E ela tinha medo de fechar aquilo e falou assim, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais nada, eu só sei fazer isso. Um dia ela estava desesperada. Chegou uma mulher para comprar na padaria dela e aquela mulher era a mulher de Deus. Aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e Deus falou assim, mulher, por que você está temando comigo se eu já mandei você fechar esse lugar aqui? Se eu já mandei você fechar essa padaria, por que você está temando comigo? Por que insiste em andar angustiada se eu quero te dar alívio? Naquele momento, ela disse que chorou muito, muito. E Deus falou para ela assim, eu é que te sustento e eu é que te garanto. Se eu pedir para você fechar, eu tenho outra porta para você. Eu já abri outra porta. Ela fechou aquilo. Naquele mesmo dia que Deus falou, pronto, acabou. Vendeu tudo que tinha. Ela nem sabia o que ia fazer. Mas o que Deus tinha para ela? Deus tinha um ministério para ela. Porque Deus queria que ela ficasse 100% na obra. E ela começou a ficar 100%. Né? Deus deu um ministério de pastorado para ela, Deus foi sustentando ela e Deus foi encaminhando tudo. Depois ela fez um curso de terapeuta, tem ali o tempo dela, que ela ajuda pessoas e ela está muito melhor hoje do que estava antes, financeiramente também. Então nós nos prendemos às coisas que nós não devemos prender porque a gente tem medo. Medo temos e esse medo deixa a nossa fé instável e Deus não quer isso para você. Então se você fez uma escolha que não te está trazendo paz, mas frustração, é hora de você parar e pensar, não, é hora de sair daqui e ter paz. Porque o ser humano sem paz
Não tem nada. Eu sempre falo, saúde, paz é essencial. Dinheiro a gente corre atrás. Mas se você não tiver saúde, não tiver paz, como é que você vai fazer as coisas? Você não tem paz, vai estar no trabalho, não tem paz. Está em casa, não tem paz. Sua mente o tempo todo pensando. É hora de você parar e pensar, o que eu devo fazer para mudar essa situação? Sempre nadando contra a corrente, como se nada fluísse naturalmente. Já teve fase da sua vida assim, ou você está passando por isso? Nada, 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 nada. E aquele ditado, nadei, nadei e morri na praia. Já parou para pensar nisso que você nada, nada, mas você está nadando contra a corrente? Porque a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor nos alcança. Mas não está fluindo. Passa 1 ano, 2, 3, 4 e não está vendo recursos. Então você está nadando contra a corrente, ou seja, você está nadando contra a vontade de Deus. É por isso que você não está vendo as coisas fluírem na sua vida, porque Deus já te deu uma posição, Deus já te disse o que você deve largar, o que você deve pegar, Deus já te disse se você deve sair daí. Deus, não tem para onde ir. Gente, é a fé. É como esses vídeos aí, você coloca os seus pés e Deus coloca o caminho. Há coisas na vida que vai ser assim, é pela fé. Se você for... É porque Deus, Ele não explica nada a ninguém, não explica. Deus é inexplicável. Então, Ele vai falar para você, faça. Acha normal Deus chamar Abraão e falar assim, Abraão, pega o seu filho Isaac e vai com ele fazer um sacrifício a mim. Quando lá chegou, que ele foi ver, né, que Deus reverteu a coisa, porque o sacrifício era o próprio filho. E ele foi obediente. Mas dá para entender o que Deus está falando? Eu custei ter meu filho, demorei anos para ter meu filho, na velhice. E agora que eu tenho que sacrificá-lo? Ninguém entende o agir de Deus. Eu estou falando uma metáfora para você entender o que Deus está falando. Tem coisas que Deus nos pede que é inexplicável. Por que Deus está pedindo para eu fazer isso? Por que Deus está pedindo para deixar isso? Por que Deus está pedindo para eu ir em tal lugar? Fazer tal coisa? É inexplicável, mas aí é que entra a confiança real. E depois, percebemos que suas decisões levam a ciclos de insatisfação. É porque você não está plantado junto aos ribeiros de água e as suas raízes estão conectadas com esse ribeiro. O que significa isso? É porque você não está conectado ao que Deus está te mandando fazer. É por isso que você está passando essas lutas difíceis. É um ciclo repetitivo e você não sai desse círculo vicioso. Isso está te matando, está matando as suas folhas, está tirando o seu vigor, a sua alegria. Então o Espírito Santo está falando para você hoje, basta. Para de temar, para de querer fazer as suas maneiras, para de pensar que você está sabendo o que você está fazendo. E Deus está falando assim, olha, você está morrendo aos poucos e você não está entendendo que as suas raízes também estão morrendo, elas estão ficando secas porque você não está conectado ao ribeiro de água, que é o Senhor. Essa é uma palavra muito séria nesse dia, até para mim. Tem coisas que Deus tem pedido para eu fazer e eu ando a procrastinar. E eu vejo isso, que a gente vai perdendo o vigor, vai perdendo a vontade, a energia de acordar e fazer aquilo, porque que a gente está deixando a voz de Deus de lado para ouvir a nossa vontade. Então hoje Deus está falando para você, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Parou para pensar nisso que eu estou falando aqui nesse dia? Será bem sucedido. Então, o que Deus está falando para você? Faça como eu estou falando. Ai, como é que Deus está falando? Ele está falando com você, às vezes aqui através dessa mensagem, através de um louvor, da natureza, que Deus também fala muito comigo, através de um profeta. Vai na igreja, Deus usa um profeta para falar com você, através de uma situação, de uma rejeição, através do não que você não estava à espera. Tudo Deus te dando aviso para dizer para você. Chegou o tempo de você pegar a planta que está no lugar errado e colocar aonde ela vai ter vida. Porque você precisa ter vida. E quem tem vida, ela transmite vida. Quem tem alegria, transmite alegria. Quem tem paz, transmite paz. E o que você tem transmitido? O que você tem transmitido hoje?
frustrações, murmurações, reclamações, tristezas, um semblante fechado. Por quê? Porque você não está vivendo de fato o que Deus quer que você viva, porque as teimosias do nosso coração faz isso acontecer. Eu espero que essa mensagem fique como um alerta para você, porque Deus quer mudar a situação da sua vida. Deus quer mudar a situação da sua vida. Deus não quer que você fique aí nesse círculo vicioso, achando que está bem, mas não está bem. Deus não está feliz com o que você está vivendo, o que você está passando. Deus tem uma alegria plena para você. Deus tem mudança de vida para você. E não é amanhã não, é hoje. Deus não trabalha com amanhã, Deus trabalha com agora. É com hoje. Ele tem algo para você hoje. E Deus está falando essa palavra para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.